E esse para. Aprendendo a mexer os dedos. Mano, vocês são gente no médico, velho. É só estralar. Assim, foi nessa que minha mãe ficou com 15 dias em casa. Né? Eu pensei que você ia falar um bocado. Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que tem sido acompanhar essa trajetória até aqui? Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês a história da psicologia e da logoterapia, para que vocês possam compreender um pouco deste universo. A psicologia, ela sempre foi muito taxada e teve sempre muitos preconceitos, inclusive preconceitos que ocorrem até hoje. A psicologia é tida para pessoas loucas, para pessoas que não têm sanidade mental, mas será que é isso mesmo? Na verdade, não. E hoje eu quero fazer com que você descubra esse universo que eu me apaixonei e eu espero que você também se apaixone. Pensando um pouco aqui na história da psicologia, nós temos a nossa origem. A origem da psicologia, ela é filosófica, né? Então, a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos esses que traziam as nossas reflexões sobre o comportamento da pessoa humana. Seguido ali no século XIX, nós vamos ter um homem chamado Wundt. E ele vai fazer com que a psicologia se torne uma ciência independente. Isso em 1879. Então, se você perceber, a psicologia ela vai tendo a sua construção ali na filosofia. Ela tem o pai da psicologia, que ele vai fazendo com que ela se torne uma ciência independente. E aí, a gente vai chegar no século XX. Eu pulei muito a história, tá? Para que, chegando nesse século que Chegando no século XX, nós podemos entender as escolas da psicologia, que será a psicanálise, o behaviorismo, o humanismo, logoterapia, entre outras, tá? Então, a psicologia atual, ela vai integrar diferentes abordagens. Então, ele reconhece o ser humano como um ser biopsicossocial. Então, nós temos a parte biológica, a parte sociológica e nós temos a parte psíquica. Por isso que temos esse nome. E a logoterapia leva também em consideração o espiritual. Mais pra frente eu vou explicar sobre. Então, agora eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre as abordagens da psicologia. Fernanda, por que isso é tão importante? Porque entender as abordagens da psicologia, primeiro, para você que não faz terapia, você vai poder ver na qual que você se identifica e buscar um terapeuta para você ou indicar para alguém. Caso você seja um estudante de psicologia, eu acredito que muitos aqui vão ser. Vocês vão poder ter a oportunidade de entender um pouco das abordagens de uma maneira aqui muito simples, tá bom? Mas que vai trazer para vocês essa noção das abordagens. Eu lembro que quando eu comecei a psicologia, eu tinha ficado muito perdida. Então entender um pouquinho delas vai ajudar bastante. A psicanálise, ela foi criada pelo Freud. Vira e mexe eu chamo ele de tio Freud porque é sobre intimidades. Ele investiga o inconsciente, os desejos e os conflitos internos. Se vocês pararem para pensar, a psicanálise, ela também está voltada muito para o cenário da infância, para essas memórias que a gente não acessa. Então, ele tem como esse objetivo também a gente entender o impacto dos pais, tem todo esse cenário. O behaviorismo, ele é focado em comportamento, tá? Tudo aquilo que eu observo. E aí é a forma como aprendemos e agimos. Dentro da psicologia humanista, ela vai valorizar a liberdade, a autenticidade e o potencial humano de crescer. É super importante vocês terem em mente que essas abordagens, elas vão trazendo um olhar diferente para a pessoa humana, mas sempre com o objetivo de fazer com que ela encontre a sua melhor potência. Também encontramos a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Ela trabalha a revelação em pensamentos, emoções e comportamentos. Temos a Fenomenologia, que é onde eu comecei a minha carreira, que ela busca compreender a experiência vivida no momento presente. E aí a Fenomenologia, ela traz muito esse trazer para o aqui e agora, para o hoje. Então, a Gestalt também faz
esse movimento. E temos a logoterapia, que é a abordagem que eu sou especializada, que foi desenvolvida pelo Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele coloca como o cerne da sua teoria o sentido da vida, dentro ali da existência humana. Então, cada abordagem, ela vai fazer com que você possa ter a compreensão de si. E o mais bacana na psicologia é que você hoje pode estar fazendo psicanálise, numa terapia na psicanálise, e depois se aventurar na TCC, depois se aventurar na logoterapia, para entender várias formas de olhar para a sua vida. É super bacana você conseguir fazer esse movimento. Fer, quais são os fundamentos da psicologia? A psicologia, ela tem como objetivo o autoconhecimento. Então eu olho para mim, eu olho para minha história, eu entendo quem eu sou, eu entendo o impacto que tudo aquilo que eu vivi causa. E também a gente vai ter a consciência. Uma coisa é você estar num relacionamento, esse relacionamento ser tóxico, e você não saber o porquê que esse relacionamento que você está é tóxico. Muitas vezes você está repetindo o padrão. Quando você identifica esse padrão, você está trazendo a consciência, você está entendendo o porquê você está passando por aquilo. Você vai entender as raízes, as dores, que isso vai refletir em outro pilar, que é o comportamento. Então é quando eu observo as ações humanas. Vou dar um exemplo. Se você cresceu num lar na qual seus pais brigavam muito, a sua tendência de ter um relacionamento muito parecido com o dos seus pais é grande. Por quê? Porque você entendeu que esse tipo de comportamento é o comportamento correto, o que vai influenciar no outro pilar da psicologia, Velma Jimpers. Então, quando a gente pensa, né, a gente veio do comportamento que a gente observa e como se revela em nós, então a gente pode repetir comportamentos, nós vamos ver como isso deságua nas relações. Então, se, por exemplo, você tem tendência a se relacionar com pessoas emocionalmente indisponíveis, isso pode estar em alguma raiz na sua história. Se você se encontra no trabalho e você não tem autoestima, isso também vai refletir diante de uma dor na sua história. E aí, o último pilar e o objetivo é transformação. Você entendeu quem você é, você teve consciência, você entendeu o comportamento, você entendeu como isso afeta as suas relações, você vai transformar isso em algo maior. Então, esse é o maior objetivo da terapia, da psicologia, é dar esse sentido, é você entender a sua existência através dessas abordagens. Agora, pensando na logoterapia, a logoterapia ela foi criada A logoterapia, ela foi criada por Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um sobrevivente do Holocausto, foi um sobrevivente do Holocausto, e ele desenvolveu a teoria dele em cima de todo o sofrimento que não só ele, como os seus companheiros passaram. Então, se vocês observarem, a logoterapia, ela sempre vai ter como objetivo falar do sentido da vida através das experiências de sofrimento. A logoterapia, ela também vai levar algo muito grande em consideração, que é a alma. Não a alma num sentido religioso, mas a alma num sentido de algo maior que nós precisamos alimentar. Quais são os fundamentos da logoterapia? O primeiro deles, vontade de sentido. Então, o ser humano, ele é movido por uma necessidade de encontrar um propósito. Se você, por exemplo, está muito perdido no mercado de trabalho, você não sabe com que trabalhar, você não sabe se a sua carreira é a correta, pode ser que a sua vontade de sentido já não esteja mais ali. Então, se eu não tenho um propósito, logo aquilo perde sentido para mim. Depois nós temos a liberdade interior. Mesmo nas situações difíceis, podemos escolher a nossa atitude. Vou dar um exemplo da minha história, que agora vocês bem conhecem. Eu poderia perfeitamente escolher ter uma vida em que eu não estudasse, em que eu não entrasse no mercado de trabalho, em que eu não atuasse como psicóloga. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus, eu vou matar a Adão. Pode. Enfim, eu poderia
poderia ter escolhido não seguir nenhum passo da minha carreira e colocar como uma grande justificativa eu ser uma pessoa com deficiência. Apesar de, se a gente fosse olhar por outro lado, ter vários sofrimentos, várias dores, várias coisas, ainda assim é uma escolha minha seguir ou não a minha carreira. É uma escolha minha estar aqui no YouTube, por exemplo, ou em qualquer plataforma que você me encontrar. Então, isso é liberdade interior. Você está escolhendo algo, mesmo na situação sendo difícil, mesmo na situação sendo tão imprevisível, mas que você tenha que tomar uma atitude. Também temos como um dos fundamentos o sentido do sofrimento. É uma dor que transforma em aprendizado. Fernanda, como assim? Eu vou dar alguns poucos exemplos para vocês. O primeiro exemplo que a gente pode pensar é no luto. Quando nós perdemos alguém, nós temos a escolha de travar a nossa vida porque essa pessoa amada morreu ou ressignificá-la, fazer da dor dessa perda algo maior. Quando você é demitido, você pode fazer a escolha de não procurar mais um trabalho ou de procurar um trabalho que lhe faça sentido. Quando você termina um relacionamento, e vamos nos dizer que esse relacionamento seja tóxico, você pode fazer a escolha de se conhecer, de entender o porquê você entrou nessa relação e ter um novo relacionamento. Ou não ter relacionamento nenhum, contanto que você esteja bem com isso. Então você vai trazer um aprendizado, você vai trazer um novo sentido para aquilo que você passou. Outro fundamento é a autotranscendência. O ser humano se realiza quando se volta para algo ou alguém além de si mesmo. Então, por exemplo, muitas vezes num casamento existem casais que eles optam por não ter filhos, certo? Beleza. E aqui não é um julgamento de valor, tá? É só um exemplo. Chega um tempo que esse casal, ele percebe que tá faltando algo. O que tá faltando? Talvez filhos, porque eles conseguem fazer daquele sacrifício que eles fizeram a vida inteira, de trabalhar, de ter uma casa, de construir algo, para deixar para alguém. E não só deixar no sentido de herança, mas transformar todo o conhecimento que ele tem, toda a base que esse casal tem, jogar, poder, lançar para outra pessoa. Ou um relacionamento. Relacionamentos que não têm autotranscendência são relacionamentos que, infelizmente, estão fadados ao fracasso. Como assim? Todo relacionamento vão ter pessoas diferentes. Eu vou estar me relacionando com meu namorado e ele é uma pessoa totalmente diferente de mim. Ele vai passar por dificuldades e eu também vou passar por dificuldades. Se um não estiver disposto a fazer sacrifícios para que estejamos bem, esse relacionamento acaba não dando certo. Então, o ser humano, ele se realiza quando o eu dele é voltado para fora. Na psicologia, por exemplo, quando eu estudo, eu me dedico e eu coloco tudo isso para os meus atendimentos ou até aqui para jogar esse conhecimento para algo maior, eu estou fazendo com que tudo que eu aprendi vire uma transformação. Então é um sacrifício. E também temos a dimensão espiritual, como bem eu falei para vocês, quando a gente fala da alma, tá? Na logoterapia a gente vai falar que é o noético. Então ele reconhece o espírito humano como um núcleo livre, responsável e capaz de dar sentido à vida. Então essas são as bases da logoterapia. Fernanda, então como é que eu posso pensar na logoterapia no meu dia a dia, né, na minha rotina? Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos. No trabalho, o seu cargo, ele não pode ser apenas o motivo de você estar nele. Você tem que entender o impacto que você está causando com o cargo que você está atuando. Então vamos supor que você é um atendente de telemarketing. Se você está lá apenas por dinheiro, e eu não estou dizendo aqui que o valor monetário não é importante. O que eu estou dizendo aqui é, se eu estou naquele ambiente apenas para fins financeiros, eu posso não ter a motivação suficiente para permanecer naquele trabalho. Então eu posso escolher dois caminhos. Fazer um atendimento de qualquer jeito, ou eu posso fazer o melhor atendimento que eu consigo oferecer, mesmo que eu seja um atendente de telemarketing. Por quê? Porque eu tô criando um impacto positivo na vida da pessoa. Agora, se você tá num cargo maior, você é líder,
você é uma pessoa que tem uma equipe. Qual é o impacto que você pode gerar na vida das pessoas que estão ao seu redor? Isso é extremamente importante de você refletir. Nos relacionamentos, como a logoterapia se aplica? Ela reconhece o amor como um ato de liberdade, escolher estar e se doar. Não existe relacionamento que não vá haver doação e não vá haver presença. Todo relacionamento ele precisa disso. Por quê? Porque eu estou me doando, eu estou saindo de mim para o outro, na confiança e a certeza que o outro vai fazer isso por mim. Se no seu relacionamento é só você que está se doando, talvez você precise se questionar se essa relação de fato está te levando à transcendência. Se o relacionamento te faz sentir insegura ou inseguro, te faz ter medo, te faz achar que você não é capaz de voar, vamos dizer assim, porque você não sente o apoio daquela pessoa, talvez você precise rever se esse é o caminho que você deveria estar trilhando junto a essa pessoa. Porque muitas vezes nós acabamos estando num relacionamento tóxico porque achamos que não somos capazes de viver algo melhor ou maior. Nas perdas, compreender o sofrimento pode ser transformado em algo positivo. Existem muitas pessoas que elas passam por perdas muito grandes. Se a gente parar para pensar, na pandemia, nós passamos por grandes perdas. E essas perdas, elas fizeram com que nós pudéssemos refletir sobre a vida, sobre relações, sobre amizades, sobre o que de fato é importante. Então a perda, ela pode nos fazer transcender, pode nos fazer viver algo maior e valorizar ainda mais as relações, a vida, tudo que está presente. E nos desafios. A vida ela é marcada por desafios. Então você vai entender que não tem como você controlar tudo. É impossível. Então a vida ela é esse eterno desafio. Você pode hoje, por exemplo, ir bem na escola, amanhã você pode não ir. Não tem como controlar as coisas, mas vocês podem escolher como reagir em cima delas. Fernanda, tirei 4 em matemática. Eu posso escolher não estudar, como eu posso escolher me dedicar mais para essa matéria. Fernanda, eu tenho uma cachorra que late. Eu posso escolher esganá-la. Nos desafios, nós precisamos entender que eu não posso controlar tudo, mas eu posso escolher agir. Num relacionamento, eu posso escolher passar pelos desafios, aprender com aqueles problemas e tirar disso algo maior, ou eu posso simplesmente não ter um relacionamento. É uma escolha. Então, como eu vou agir, eu posso ter a ação. Como as ações vão acontecer, eu não posso controlar. Eu sei que pareceu um pouco confuso, mas eu tenho certeza que você vai entender. Porque é isso, né? A vida ela vai acontecendo. Você pode estar aqui agora e você pode receber uma ligação que alguém sofreu um acidente, que alguém veio a falecer e você vai ter que agir em cima disso. Você pode paralisar, o que não é um erro, é só emoção acontecendo. Ou você vai ter um poder de ação muito grande e vai conseguir viver o seu luto só depois. Então, essa, né, é a questão quando a gente pensa nos desafios. E na rotina, são nas pequenas coisas. Então, eu posso escolher cuidar, ouvir, criar, ajudar. Então, na minha rotina, no meu dia a dia, você pode escolher dar sentido a ela da maneira que mais possa ajudar não só a ti, mas ao outro. Você pode estar passando na rua, por exemplo, e ver um idoso querendo atravessar. Você pode fazer o dia dessa pessoa melhor. Você pode parar para escutar a dor do outro sem julgamento. Você pode fazer um movimento de entender um pouco a mente da pessoa que está do seu lado para que ela se sinta acolhida. Você pode fazer tantos movimentos no seu dia a dia, inclusive para com você mesmo. Você pode escolher ficar travado na cama, sem esperança de vida, ou você pode escolher todo dia fazer um pouquinho. Hoje lavar uma louça, amanhã varrer uma casa e aos poucos ir recuperando o desejo, a vontade e o sentido de viver, contanto que respeite os seus processos. Então, dentro da logoterapia, nós temos esse movimento. E a logoterapia, ela te ensina a viver com sentido. Fernanda, uma coisa complementa a outra?
toda certeza. Porque quando eu entendo a mente humana, quando eu compreendo ela, eu vou querer dar sentido a ela. E dar sentido é fazer com que todas as suas atitudes, tudo aquilo que você é, possa gerar algo maior. Você pode não mudar o planeta Terra, mas o mundo de alguém você pode mudar. Então, para hoje, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. A psicologia, ela te ensina a compreender a mente. E a logoterapia, ela vai te ensinar a viver com sentido. Fernanda, por que isso é tão importante? Porque quando eu compreendo, eu vou almejar e desejar dar sentido para minha vida. E aqui nós iniciaremos um novo processo juntos, que é de conhecer melhor a mente humana, entender melhor todos os nossos processos, dar sentido à vida e fazer da dor algo maior. Então, a partir de agora, nós teremos as nossas doses terapêuticas, nas quais eu espero que possa fazer com que a sua vida ganhe sentido. E é isso. Obrigada por acompanhar até aqui.